Então, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 em diante, a Bíblia diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, e pelo seu sangue demonstrou a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O tema de hoje é: se eu morrer sem confessar um pecado, eu vou para o inferno? No livro de Romanos 3, 23, versículo 23 fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E se o cristão morrer sem confessar um pecado, ele vai para o inferno? Por exemplo, imagine um cristão que tem um ataque cardíaco fulminante numa hora que ele está mentindo. Mentir é errado? Mentir é pecado? Você já mentiu? Se falar que não, você está mentindo. Então, se nós mentimos, nós cometemos um pecado. E se um cristão tem um ataque fulminante na hora que ele estiver mentindo, ele vai ser salvo? Não. Para respondermos isso, precisamos deixar nossas ideias próprias e conferir o que a Bíblia fala, o que o Evangelho nos ensina. Nós precisamos entender melhor a salvação do nosso Senhor, através do nosso Senhor. Eu chamarei a noção de que, a menos que confessemos todos os pecados da nossa vida antes de morrer, nós iremos chamar isso de confessionismo. Quem salva? O primeiro ponto é que só Jesus salva. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender que arrependimento e confissão de pecados não possuem poder salvador em si mesmos. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos quando se arrependem dos seus pecados. Não, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sei que isso pode chocá-los, mas entenda: se Cristo não tivesse morrido e derramado o seu sangue em prol de nós lá na cruz do Calvário, de nada adiantaria nós passarmos 24 horas por dia confessando os nossos pecados. Seria totalmente em vão nós confessarmos os nossos pecados se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário. Hebreus 7,25 diz assim: se, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximem-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Sim, a nosso chegar em Deus, mas quem pode salvar totalmente é Cristo. O poder da salvação está em Cristo. Jonas 2,9 diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Ele falou isso quando ele estava dentro da barriga de um grande peixe, quando a Bíblia fala. Efésios 2, 1, 2 fala: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Algumas pessoas pensam que como Deus é amor, então Ele tem que perdoar se nós confessarmos. Deus simplesmente ignoraria a justiça e nos perdoaria. Só que essa não é a visão da palavra de Deus. Essa não é a visão da cruz. O amor de Deus, a Bíblia fala que o amor de Deus ele é justo. E é por isso Ele não pode simplesmente negar a si mesmo e ser injusto para nos perdoar. É por isso que na cruz vemos tanto o amor quanto a justiça de Deus em ação. É a mesma coisa, o pastor Itacir comete um crime. Daí ele chega no tribunal e ele pede desculpa. Não, desculpa, perdão, eu matei aquela pessoa sem querer. Eu me arrependo de ter matado aquela pessoa. Ele vai ter que cumprir a sua pena ou não? É justo, não é? Mesmo que eu me arrependa depois daquilo dali, é justo que eu cumpra aquela pena. E é isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço para que se fosse feita justiça. Cristo é sacrificado para pagar o preço dos nossos pecados, para que então nós pudéssemos ser perdoados. Então não é o nosso arrependimento que nos traz perdão de pecados, mas sim o ato de Cristo lá na cruz do Calvário. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Quais seriam essas doenças de que Jesus Cristo está nos curando? Uma promessa de cura do nosso principal problema, nossa principal doença. Qual que é? O pecado. É a nossa principal doença. Se é Cristo que salva, qual é o meio que Ele usa nesse processo? É aqui que entra o nosso achegar a Deus em Hebreus. O meio da salvação é nós achegarmos a Deus em arrependimento e fé. Mas não há mérito nisso. Só Cristo possui todo o mérito. Só Ele é a causa da nossa salvação. Como foi citado anteriormente no culto passado, nós estávamos mortos em transgressões e pecados e Deus nos salvou. E através disso nós nos achegamos ao Senhor. Nós somos atraídos até Ele, através da fé e através do arrependimento, através do Senhor. Nós somos transformados por Ele primeiro. Ele nos deu um novo coração, para assim nós termos fé e arrependimento. Portanto, quando nos achegamos a Deus, quando recebemos a Cristo, Jesus nos salva totalmente, e Ele é poderoso para isso. Em Efésios 1, 3 a 8 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então nós somos atraídos, escolhidos, nós somos vivificados, eleitos pelo Senhor para a sua glória. João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual o meio que Jesus usa para nos salvar? Jesus salva através da fé.
Em segundo lugar, precisamos compreender que somos completamente justificados ao crermos em Cristo, nos arrependermos de nossos pecados, e não por nos arrependermos de precisamente todos os pecados que cometemos em nossa vida. A fé cristã crê que somos salvos pela graça por meio da fé. Está lá em Efésios 2:8, nós somos salvos por meio da fé. No momento em que verdadeiramente cremos, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, somos justificados por Deus, de forma que não há mais nenhuma dívida que não tenha sido paga, nenhuma acusação ou condenação sobrando. Romanos 8:1-2 fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Colossenses 2:13-15 fala: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Romanos 8:33-34 fala: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Se você não crê nisso, então você não é cristão. A graça da salvação não é renovada a cada vez que nós cometemos um pecado. Imagina só, nós perdemos a salvação cada vez que nós cometemos um pecado. Se nós perdêssemos a nossa salvação, nós já estaríamos no inferno, porque nós cometemos pecado a cada instante, a cada segundo. Nós vivemos durante o ano, esse ano terá 366 dias. Quantos pecados nós cometemos por dia? Nós nos arrependemos de cada pecado. Muitas vezes a gente nem sabe que cometeu um pecado, nem lembra que cometeu aquele pecado. Isso assemelha-se ao ensino católico romano, que diz que aqueles que cometem pecados sérios, ou seja, eles têm uma lista de pecados mortais, de pecados sérios, precisam de sacramento, de penitência para renovar a graça justificadora em suas vidas. É isso que a Bíblia diz? Não. Para a igreja romana, alguém pode crer verdadeiramente e não ser salvo. Lá no Concílio de Trento da igreja romana fala que a graça e não a fé se perde com qualquer pecado mortal. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? João 10:27-30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as reconheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Terceiro ponto: você peca muito mais do que você imagina. Romanos 3:23 fala que todos pecaram. Tem um teólogo que ele fala assim: por que nós não trememos diante disso? É porque nós não sabemos como essa é uma realidade terrível. Nós não temos consciência de quando temos pecado, do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado, nós somos concebidos no pecado, nós nascemos no mundo caído em pecado, e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. As Escrituras dizem que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender que o confessionismo não possui uma visão correta da extensão do nosso pecado.
Cada segundo que você não ama a Deus de todo o seu coração, da alma, da força e entendimento, você está quebrando o principal dos mandamentos. Nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, alma, força e entendimento em todos os instantes das nossas vidas? Senão nós estamos pecando. Lucas 10, 27 fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E apesar do nosso amor por Deus ser real, podendo ser real, ele jamais será perfeito, até que nós estejamos na eternidade com o Senhor. A Bíblia nos mostra que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. O nosso amor por Deus, ele está contaminado pelo pecado, mas ele é aceito por causa de Cristo, ele é aceito por meio de Cristo. Ou seja, você está pecando a cada segundo, assim jamais conseguiríamos confessar todos os nossos pecados a Deus. O problema é que muitas vezes nós fazemos que nem os fariseus, que tem uma lista de pecados. Esses são graves e esses não. Esses condenam, esses não condenam. Mas se fosse um juiz justo, qualquer crime é condenação. Ah, mas foi uma mentirinha pequena. Condenação. Uma mentira grande, condenação do mesmo jeito, a mesma coisa, é mentira. Quem mente é o quê? Quem mente é mentiroso. Esse confessionismo, ele irá levar cristãos ao desespero, porque sempre estão temendo que algum pecado pode não ter sido confessado, temendo que se perca essa salvação. Uma vez perguntaram para um teólogo que se pode perder a salvação. Ele respondeu: depende por quem você foi salvo. Se você foi salvo pelo Estevão, então você sim, você pode perder a sua salvação. Mas se você foi salvo por Cristo, que é todo poderoso nos céus e na terra, você jamais vai perder a salvação, porque Cristo te salvou. Esses 3 pontos resumem a nossa justificação somente pela fé. Somos pecadores muito piores do que nós imaginamos. Porém, quando cremos verdadeiramente, os méritos de Cristo são colocados sobre nós e somos completamente justificados. Nós temos que crer e descansar no Senhor. Você crê que foi salvo pelo Senhor? Você tem se arrependido dos seus pecados, tem crido no Senhor para a sua salvação? Portanto, a noção de que não seremos salvos a menos que confessemos precisamente todos os pecados da nossa vida não é uma noção cristã e bíblica da salvação. Filipenses 1,6 fala: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mateus 28, 19 a 20 fala: portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então, se eu morrer sem confessar um pecado, eu vou para o inferno? Se eu fui salvo pelo Senhor Jesus? Não. Porque a nossa salvação está garantida no Senhor, não em mim. Se a salvação dependesse de mim, eu estaria condenado. Mas a minha salvação não depende de mim, depende do Senhor.